E eu digo que um dos maiores desafios na maternidade é o de conseguir responder a pergunta: que mulher eu sou após ser mãe? Porque é óbvio que a gente muda enquanto pessoa e que mulher eu me torno depois da maternidade. A gente precisa aprender a simplificar nesse processo muitas coisas da vida e isso consequentemente reflete na maternidade. É preciso admitir que não tem como ser impecável em tudo. Muitas vezes as mães, e eu também já passei por isso, a gente se cobra demais, né? Eu também já fui assim um tempo, né? Mas é preciso se conhecer para entender que por mais que nós façamos melhor, que a gente dê, que a gente se esforce para fazer o nosso melhor, nós não somos perfeitas, gente, nós somos seres humanos e tudo bem. Porque assim a gente se conhecendo, a gente consegue controlar melhor a nossa autocobrança e ligar menos pela cobrança externa. E é nessa busca de autoconhecimento que a nossa autoestima também vai melhorando. É preciso conhecer mais nossos limites, saber entender qual é o meu jeito de demonstrar o afeto e o cuidado. E tantas outras coisas que esse processo traz juntos de si, né, gurias? O autoconhecimento nos ajuda para a gente se situar no meio de todas essas coisas e de tantas outras que surgem pelo caminho. E essa busca em se conhecer melhor pode se justificar por vários motivos. Pode servir para nos ajudar a resolver um conflito, a entender melhor uma crise existencial quando ela aparece, porque em algum momento elas aparecem, para resgatar nossa autoestima quando a gente está precisando, a fortalecer a nossa autoconfiança, para nos auxiliar, como eu já disse antes, no desempenho dos nossos papéis. Enfim, motivos não faltam para nos mostrar por que é importante a gente se conhecer melhor. É comum mulheres me procurarem com o objetivo de se conhecerem para serem pessoas melhores para os seus filhos, fortalecerem seus pontos fortes e aprenderem a lidar com as suas emoções. Porque quando os pais conhecem os seus traumas, as suas dificuldades e os seus bloqueios, eles ficam mais conscientes de seus limites. E isso pode minimizar a projeção que a gente tem e as transferências das questões que nós temos mal resolvidas para os nossos filhos. Ou seja, pais que são minimamente resolvidos criam crianças mais saudáveis psiquicamente, porque eles não ficam projetando nos seus filhos questões que são deles. Se eu perguntar para as mulheres que eu atendo se os atendimentos as têm ajudado nas suas relações com seus filhos, eu tenho certeza que elas vão responder que sim. Porque eu trabalho a partir dos conteúdos e vivências infantis dessas pessoas, resgatando algumas inquietações de suas infâncias, a levando a refletir então o quanto essas vivências refletem sobre a criação dos seus filhos e isso as ajuda a pensar sobre seus próprios traumas. Então é muito importante, gente, porque aí abre uma possibilidade de perceber que tem uma série de problemas na vida dessas mulheres que estão ligadas à sua infância e não necessariamente à sua relação com o seu filho. Há muitas formas de se buscar o autoconhecimento, de realizar o autocuidado, né? Porque cada pessoa precisa de coisas diferentes, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo
que ela relaxa, por exemplo, tomando banho de luz apagada. Eu nunca ia pensar, por exemplo, para mim, uma coisa dessas. Né? Então, para ela funciona, é um momento de autocuidado. E quanto tempo faz que você não reserva um tempo só para você? Você sabe, por exemplo, o que te faz bem? Você sabe o que faz você se sentir culpada? Ou o que você faz que te ajuda a diminuir essa culpa? O que você faz para se sentir cuidada? Né? E falando em culpa, como fazemos para não nos sentirmos tão culpadas em relação aos nossos filhos? Todo mundo quer essa resposta, não é mesmo? Ai, essa culpa, gente. Vocês sabiam que 9, eu tô falando 9 entre 10 mães sofrem desse mal, de se sentirem culpadas? Tem até um ditado, né, que diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E as razões podem ser as mais diversas possíveis. Desde as coisas mais banais, como por exemplo, ai, por que eu deixei meu filho ir com aquele penteado horroroso na escola hoje? Até para coisas mais sérias, né? Por exemplo, será que eles vão ficar traumatizados com a minha separação? Né? Então são vários tópicos gatilhos que acionam essa culpa, né? Certo é que até as mais bem resolvidas, né, não escapam de em algum momento sentirem aquela culpa. Claro que nós queremos o melhor para os nossos filhos e estamos constantemente nos cobrando horrores para acertar, né, tudo na arte, porque é uma arte, né, de criar eles para serem então adultos felizes, adultos saudáveis, né? Claro que uma dose moderada de autocrítica é também importante, né? Mas passar a vida se torturando, só pensando em todas as coisas que poderiam ser melhores, não vão te ajudar a chegar a lugar nenhum, gente, só vai piorar, né? Pensando nessas questões, eu separei algumas ideias para você pensar a respeito quando a culpa estiver pesando demais. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas o importante é que vai fazer você pensar a respeito disso. Primeira dica é: decida se a coisa pela qual você está sentindo culpa é de fato merecedora, se é realmente um motivo para tanto sofrimento. Né? Então tente avaliar se essas coisas, né, em que perspectiva você está colocando, né? Porque você tem que colocar o foco no objetivo final, que é criar adultos saudáveis, bacanas, capazes de irem atrás dos seus sonhos, né? Pessoas que sejam alegres e realizadas com as suas escolhas. Algumas coisas não vão fazer muita diferença a longo prazo e outras sim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, combinar de levar as crianças em um passeio no final de semana e não cumprir. Não parece muito legal, né, gente? Então, deixar de ir em um passeio que as crianças... Agora, olhem a diferença. Deixar de ir em um passeio que as crianças vão fazer com o pai porque você prefere usar o sábado, né, ou outro dia qualquer, para cuidar de si mesmo. Bom, aí essa segunda opção parece menos problemática, né? A pergunta que vocês têm que se fazerem é: isso realmente vai afetar o desenvolvimento do meu filho? Por exemplo, prometer uma coisa e não cumprir não é nada legal. Agora, deixar os filhos aproveitarem um passeio com uma pessoa, que aqui eu citei o pai, não tem nada de errado, gente. Vocês não precisam se sentir culpados porque vocês não vão estar no passeio. Vocês não prometeram, vocês não combinaram com eles que ia ir. Entendem a diferença? E apenas mais um ponto. Esse tipo de culpa que a gente se sente porque deixamos de fazer uma coisa pelas crianças para fazer algo por nós é bem recorrente. Então vocês têm que lembrarem que cuidar de vocês nesse momento é essencial para que você também seja uma pessoa legal e, consequentemente, uma mãe legal também, certo? Então a diferença, prometeu não cumpriu não é legal. Não passa uma mensagem legal para o filho. Agora, deixar o filho aproveitar com outra pessoa para se
ter um cuidado para si mesmo? Ok, gente, vamos lá. Dica número 2, esteja preparada para desistir de alguma coisa. Parece papo de gente perdedora, né? Mas não é. A verdade é que com tantas coisas para a gente fazer, a gente tem que trabalhar, tem que dar atenção para a família, tem que cuidar da casa, tem que se sentir bonita, bem cuidada, tá bem, estudar, ser boa mãe. E, gente, nem é uma lista gigante, né? Se nós não estivermos preparadas para abrir mão de algumas batalhas, né, de vez em quando, nós vamos pirar o cabeção, gente. Então, aceitar às vezes, né? Que, bom, enfim, às vezes eu não dou conta de tudo mesmo, tudo bem, né? Isso não vai ser uma coisa, uma catástrofe. Por exemplo, se hoje eu resolvi fazer um programa com as crianças, brincar, enfim, e a casa vai ficar desarrumada, ai, gente, tudo bem. Quando eu tiver um tempo, quando eu voltar, eu arrumo. E enquanto as crianças são pequenas, talvez não seja possível, né, aceitar uma mega promoção no trabalho, que exija, né, viagens constantes, e talvez eu não me sinta pronta para aceitar a promoção, né? Tudo certo, gente. Ou então aceita a promoção e ajuda, peça ajuda à sua rede de apoio, não fique, né, receosa. Esteja preparada para abrir mão de algumas coisas, em vez de ficar se martirizando porque não dá para fazer tudo. Mude o foco, olhe de outra forma. Tente aproveitar o sentimento bom que vem quando você tira uma das coisas, que nessa lista interminável. Por exemplo, busque fazer uma coisa de cada vez com atenção plena, porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo que não consegue dar uma atenção plena para aquele momento que você está vivendo. Então, para priorizar, ouça o seu coração. Se imagine lá no final bem velhinha, quando você olhar para trás, o que realmente era importante de verdade você ter feito na sua vida. Isso é que vale, gente. Lá adiante, o que vai ter valido a pena? Ai, para pensar. Não esqueça de que, dica 3, não esqueça que às vezes a gente sempre olha para o lado e sempre acha que do outro é melhor, né? Então aquela grama do vizinho sempre está mais verdinha, né? Pois é. Por que será que o filho da vizinha tem notas melhores? Ou por que o coleguinha do meu filho é melhor no futebol? Ou por que o meu primo do meu filho tem mais amigos? Provavelmente porque as mães estão fazendo alguma coisa melhor que você, certo? Não, não é certo, não necessariamente. Você e seu filho são pessoas diferentes dessas que vocês estão comparando, com vidas e histórias diferentes dos outros. E lembre-se sempre que você está fazendo o melhor que você pode ser neste momento. Você tem habilidades diferentes da vizinha e seu filho também. Você tem limitações diferentes da sua vizinha e seu filho também. Nem todos os pais transformam o quarto dos filhos em uma casa na árvore. Nem todas as mães têm um talento incrível em fazer trabalhos artesanais com as crianças e nem todo mundo consegue chegar no trabalho no pique total, chegar do trabalho num pique total para brincar com as crianças. E tudo bem, gente, vocês têm outras habilidades. Eu vou contar para vocês, eu tenho uma amiga que trabalha muito, assim como eu. Gente, ela trabalha de verdade, ela acorda mais cedo que eu, e olha que eu acordo cedo. E na escola do meu filho, eu não sei como ela conseguia fazer os cupcakes personalizados dependendo das atividades desenvolvidas na escola. E eu me sentia péssima, né? Eu me sentia muito mal, porque meu filho chegava falando dos cupcakes, né, do coleguinha, porque não dava conta desse tipo de coisa. Mas olhando mais de perto, eu percebi que em outras coisas em relação ao seu filho, ela também tinha suas limitações, né? E que eu, em alguns aspectos, me saía melhor com o meu do que ela. Tudo bem, eu e ela somos grandes amigas e temos habilidades diferentes. E é preciso entendermos que não somos boas em tudo. É muito narcisismo achar que a gente tem que ser boa em tudo. Além disso, muito do que a gente vê e escuta por aí simplesmente não é verdade. Agora a dica 4, gente,
é: respire e pense antes de reagir. Essa dica é muito importante, porque uma das maiores fontes de culpa que a gente carrega é a gente se desestabilizar. O que eu digo com se desestabilizar? É brigar ou gritar com as crianças. Geralmente acontece naqueles momentos que nós já estamos por aqui, no fim das nossas forças, e por alguma razão não tão importante, aquela gotinha, a gota d'água caiu e o copo transbordou. Pouca coisa traduz um sentimento mais horroroso, mais horrível, do que tratar mal as pessoas que são mais amadas, mais importantes e sim mais inocentes que a gente convive, né, na nossa vida. Então é importante se autoconhecer para antes pausar alguns segundos antes de reagir, para não, né, a gente deveria ter esse hábito de refletir, de pensar. São as coisas, se as coisas já não estão bem com a gente, depois de perder a cabeça com as crianças, vai com certeza tudo piorar, né? Então crie uma estratégia que funcione com você. Pode ser contar até 10, pode ser se trancar no banheiro por 5 minutos, pode ser fechar os olhos, pode ser fazer um exercício de respiração, pode ser sair dar uma caminhada, pode ser, sei lá, né, criar uma estratégia que é de você, né, botar o fone no ouvido, escutar uma música que você goste, enfim, descobrir o que funciona com você. E não esqueça que existe grande sabedoria entre esses segundos, entre a ação com o seu filho e a sua reação, né? Então, entre o que o seu filho faz e a sua reação, esses segundos ali são determinantes, né? Então, é muito importante você prestar atenção. Também é importante desenvolver estratégias para combater culpas recorrentes. O que eu quero dizer com isso? Existem culpas que a gente sempre sente. A mãe que trabalha muitas horas, por exemplo, por semana, se sente culpada porque não está com o filho mais tempo. Uma outra mãe que só come besteira e se sente culpada por não estar passando bons hábitos para os seus filhos. Já outra que vive batendo boca com o marido na frente dos filhos e se sente péssima, reconhece que isso não é legal. Às vezes, a culpa pode sim ser um sentimento poderoso, capaz de promover reflexões e mudanças que são necessárias. Então, se existe uma culpa que você toda hora sente, talvez seja a hora de olhar para elas, né? Encarar elas de frente e tentar promover, então, uma reflexão se ela tem ou não tem uma razão de ser. E aí você vai avaliar se há necessidade de haver uma mudança, né? Ou então fazer as pazes, né? E não se sentir tão culpada se assim você achar que se faz necessário.